Queridos, o estudo dos estados físicos analisados com temperatura e com pressão nos fornece um gráfico maravilhoso, que é o gráfico feito pelos pontos das mudanças de estado. Quem estiver mudando de estado, este ponto, por exemplo, que passa de sólido para líquido, este ponto é um ponto bifásico, porque tem o estado sólido e o estado líquido em equilíbrio. Este ponto faz parte de uma curva, que se chama diagrama das fases. Todos os pontos aqui são pontos bifásicos, com exceção do ponto D. No ponto D, nós temos um sistema trifásico, porque no ponto D, nós temos o estado sólido passando para o estado líquido e passando para o estado de gás. Os três estados físicos coexistem a uma temperatura, que no caso da água é praticamente 0 graus, 0,0098 graus. E no caso da água, numa pressão bem baixa, de 4,5 milímetros de mercúrio. Nessas condições, os três estados físicos coexistem. É o chamado ponto tríplice. Outro ponto interessantíssimo é a letra E. A letra E, aqui em cima, que corresponde à mudança de estado, do estado líquido para o estado de gás, numa temperatura que é própria para cada substância. No caso da água, este ponto E, que está em equilíbrio o líquido com o gás a 374 graus, chama-se temperatura crítica, que é aquela temperatura acima da qual não dá para passar para o lado de lá. Aumentando a pressão do estado gasoso K, aumentando a pressão do estado gasoso K, tu alcança o estado líquido F. Então, há uma liquefação, há uma condensação de gás para líquido. Porém, o ponto O, que está à direita da temperatura crítica, não passa para lá. Ele era gás e continuará gás. Então, a letra E é a temperatura crítica que estabelece o equilíbrio do líquido com o gás nestas condições de não possibilitar a mudança de estado para o estado líquido, pressionando o gás. Outro ponto interessante que nós já estudamos foi o ponto F. O ponto F é o caso, no caso da água no estado líquido, o ponto F é água no estado líquido, não está mudando de estado, é só o estado líquido, numa temperatura exageradamente alta. Nós estudamos, desde criancinha, de que quando estamos ao nível do mar, a 760 milímetros de mercúrio, quando chega a 100 graus, o que acontece? O líquido forma bolhas e passa para o estado gasoso. Então, a 100 graus e uma atmosfera de pressão, o ponto B revela o equilíbrio do líquido com o gás. Lá em cima, não era para ser mais líquido, devia estar numa situação gasosa, mas a esta temperatura, em torno de 300 graus, e nesta pressão tão alta, continua líquido. Chama-se então de água pressurizada, porque ela é líquida e pode estar em movimento, captando a energia da fissão nuclear de um reator nuclear. E por que ela é líquida? Sabemos que quando se aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética. E a energia cinética tenderia a separar as moléculas, passá-la para o estado de gás. Mas, além de estar em alta temperatura, alta energia cinética, também está em alta pressão. E nessa alta pressão faz com que as moléculas se juntem.
Então, o fenômeno de alta temperatura e alta pressão faz com que ela continue no estado líquido. Chama-se água pressurizada. O ponto G. O que é o ponto G? O ponto G é esse ponto à direita da temperatura crítica. Então, o ponto G é simplesmente o estado gasoso de um gás. Ele é gás, porque jamais vai poder se liquefazer aumentando a pressão, porque o aumentar da pressão vai levá-lo para onde? Sempre à direita do ponto E. Aprendemos que a 0 graus o sólido funde, passa para o estado líquido. Isto é verdade, a 0 graus há a fusão, o equilíbrio de sólido com líquido, quando a pressão é 760 milímetros, pressão de uma atmosfera. Numa pressão tão baixa, observa, se a pressão é tão baixa, apesar de estar a 0 graus, ele está no estado de gás. Em pressão tão baixa, não há aquela força de coesão, a força externa que junta as moléculas. Em tão baixa pressão, as moléculas continuam separadas, e moléculas separadas é estado gasoso. E o ponto I do nosso gráfico? O ponto I do nosso gráfico é quando a água está no estado sólido. Está do lado esquerdo da curva. Estar do lado esquerdo da curva é estar no estado sólido. Aqui há uma pressão mais alta e esta pressão alta é aquela força que une as moléculas. E então, do estado gasoso, moléculas separadas se juntam, forma o estado sólido. O ponto J. O ponto J, na mesma temperatura, é líquido. Simplesmente, nós temos vendo aqui uma substância no estado líquido. O ponto K. O que dizer do ponto K? Estar do lado direito dessa curva é estar no estado gasoso. Mas como está à esquerda da temperatura crítica, eu não digo que o ponto K é água gasosa. Eu digo que o K é a água na forma de vapor. Por quê? Porque tem condições de, aumentando a pressão, tornar-se líquida. Nós já vimos que o ponto I para o ponto J é estar pisando no gelo. Se você aumentar a pressão, você faz com que passe para o estado líquido. Então, aquele gelo debaixo do teu patim, liquefez, não oferecerá atrito para o patim e você desliza. O ponto J para o ponto I, o contrário, se você levantar o pé de cima do gelo, tu estará baixando a pressão naquela superfície onde o patim está se apoiando. Levantando o pé, tu estará baixando a pressão. Se você estiver baixando a pressão, tu passa do estado líquido para o estado sólido. Então, tu levantando o pé, observa, o gelo não tem nenhum buraco, não. O gelo voltou ao normal, ao estado sólido. Um ponto super interessante, que retrata fenômenos do nosso dia a dia, é a tríplice mudança de estado, do ponto N para o ponto J para o ponto N. Analisa comigo. Vamos lá, eu quero analisar o ponto N, onde é que está? O ponto N está aqui. Estamos falando da água no estado líquido. O ponto N para o ponto I. Estou indo para cá, do ponto N para o ponto I e do ponto I para o ponto M. Então, estou fazendo isso de N para I para M. De que se trata? Se trata de simplesmente um líquido que está se congelando e está vaporizando. Um líquido que está se congelando, que está se vaporizando. Esta tríplice mudança chama-se liofilização. Chama-se de liofilização.
liofilização. O que é a liofilização? Repetindo, é quando o líquido passa para o estado sólido por um congelamento, isto é, estamos fazendo com que a pressão diminua e, principalmente, que a temperatura diminua. Há um congelamento pela diminuição de temperatura e do estado sólido passe para o estado gasoso. Essa tríplice mudança de líquido para sólido e de sólido para gás chama-se liofilização e é o que é feito na indústria dos achocolatados, a indústria do café solúvel. Pega-se aquela xícara de café com leite que você tomou hoje de manhã, aquele café com leite está no estado físico líquido, está no ponto N. Claro, lá tem água, tem açúcar, tem café, leite, tudo que tu tem direito colocou naquela xícara. Se aquela xícara sofrer um congelamento com a diminuição da temperatura e, no caso, diminuição de pressão. Se você fizer um congelamento daquele café com leite, e se você agora, aumentando a temperatura, vaporizar. Se você vaporizar, o que vai acontecer com aquele café com leite gelado? Tudo que é volátil, como por exemplo a água, que é volátil, que estava no café com leite, vai volatilizar. Se a água do café com leite gelado volatilizar, o que é que sobra na xícara? Tudo menos água. Aí sobra um pó. Aquele pó é vendido no comércio como, por exemplo, cappuccino. É um café com leite em pó. Aí você simplesmente coloca água, restabelece a volta da água. Aí então tu tem o estado físico líquido do teu café com leite, do teu cappuccino. Então vejamos, a passagem do estado líquido para o estado sólido pela diminuição de temperatura e baixamento da pressão. E se você agora aumentar a temperatura, passar de N para I para M, qual é o nome da palavra, qual é o termo? Liofilização. Bom cappuccino para você, tote ao seu dispor.